Hoje eu vi uma série de ataques ao governo e praticamente é isso que tem se repetido nos últimos dias. Ataques simplesmente. Os termos são fascistas, golpista, usurpador. Um discurso que apequena esse Senado e que simplesmente o tempo inteiro quer desconstruir, quer destruir. E a todo momento falam até com muito prazer que o governo acabou e que o Brasil não tem saída. É um discurso do caos, o discurso do terrorismo, é o discurso de dizer que os direitos dos trabalhadores vão se acabar, que o SUS vai se acabar, que a educação está se acabando, enfim. Senador Lindbergh, senadora Fátima Bezerra, senadora Gleisi Hoffmann, senadora Vanessa, têm aqui trazido o discurso do caos todos os dias, todas as vezes que sobem à tribuna. Isso é um desserviço ao Brasil porque, na maioria das vezes, trazem mentiras, mentem a todo tempo ao povo brasileiro, enganando pessoas que estão nos seus afazeres e não têm tempo de estar acompanhando a política. E aí vem aqui dizer que o ajuste fiscal vai retirar direitos dos trabalhadores e que só vai pegar o andar de baixo. Essa PEC, é bom que se saiba, não é uma PEC perfeita. Essa PEC, para que o Brasil possa ficar em regime de, vamos dizer assim, de tranquilidade econômica, ela tem que ser acompanhada de outras reformas. Porque essa PEC simplesmente ela diz: nós não vamos gastar mais do que arrecada. Mas daí nós precisamos fazer reformas como a tributária, fazer reformas urgentes para que possa gerar emprego, para que a economia volte a crescer. Essa PEC não influi nesses, ela simplesmente dá um estado de confiança, mas é necessários outras reformas no Pacto Federativo, na questão dos entes federativos. Mas essas pessoas não querem mudança. O que está em jogo aqui é a política e a pequena política do poder pelo poder. Tanto é que vieram hoje aqui falar de corrupção, vieram combate à corrupção, falar de ética. E eu pergunto, que moral tem essas pessoas que acabaram de ser depostas do governo para vir falar de corrupção de qualquer coisa? Querem travar o debate aqui do sujo falando do mal lavado, querem travar o debate, eu roubei, mas você também roubou. Isso não acrescenta em nada ao povo brasileiro. O que nós precisamos é de saída. Agora, eu sempre tenho dito aqui, vou fazer o contraponto. Para cada mentira que essas pessoas vierem contar, eu vou contar algumas verdades para contrapor. Uma delas: tentam santificar a ex-presidente que perdeu o cargo. Olha, foi uma presidente que perdeu o cargo, foi retirada através de um golpe e que essa presidente nada tinha acontecido. Foi provado o crime. Eu sempre disse que nesse impeachment tinha um bicho na sala que miava, bebia leite, comia rato. Todo mundo dizia que era gato. Mas eles o tempo inteiro diziam: não, esse bicho aí é cachorro. Ficou comprovado, o senador Antônio Anastasia provou por A mais B, mostrou quais decretos teve impacto, mostrou que a presidente não reunia as condições para editar aqueles decretos naquele momento em que os editou. Mas simplesmente negaram, negativa geral, sem conseguir derrubar os fundamentos da acusação. Também disse que a presidente nada sabia a respeito de tudo o que aconteceu. E aí aqui eu digo, eu não sou daqueles que gostam de apontar dedos, mas tenho que rememorar os fatos, porque está se colocando aqui como se fosse um governo santo que saiu e daqui para frente a bandalheira estivesse baixado sobre o Brasil. Eu me lembro aqui, é bom lembrar que a presidente Dilma ganhou uma eleição só falando sobre a Petrobras, que era necessário proteger a Petrobras, que os seus adversários, se ganhassem, iriam vender a Petrobras, e por aí foram os discursos. O que aconteceu com a Petrobras eu não vou rememorar, não vou ficar falando o que aconteceu com a Petrobras. Mas entre o que aconteceu com a Petrobras e uma possível venda, o Brasil teria lucrado mais com a venda. Vocês sabem o que aconteceu.
Depois ela tentava jogar. O problema, quando as coisas bateram ali na porta do Planalto, esse problema não é meu, esse problema aqui é do Lula, isso aqui é de fulano, de Beltrano, quem pegou dinheiro para essas campanhas não fui eu. Não viu nada. Bilhões, segundo estão dizendo os delatores, vieram para a campanha. E ela disse, eu não sou responsável. A chamada cegueira voluntária, como um sujeito que leva uma mala de cocaína, mas quando ele é pego, ele diz, olha, eu não sabia o que tinha aí dentro. Trazendo a mala eu estou, mas me deram a mala eu estou trazendo. Ele não quer abrir a mala para não saber o que tinha lá. Aí acusa todos os outros. Caiu, inclusive, por uma coisa pior. Começou a ruir dentro do seu próprio partido. E aí vem os defensores aqui transformá-la numa santa. Eu gostaria de não estar falando desse assunto, mas, diante de tanta santidade que apregou aqui os senadores que me antecederam, eu tenho que dizer. A Isto É, certa vez, numa matéria, listou 7 crimes, pelos quais nem nós tratamos no impeachment. Um deles foi a obstrução da justiça. Primeira obstrução. A Dilma disse a Lula que enviaria a ele um termo de posse. Quem não se lembra daquela gravação que ela disse? Ô Lula, eu estou enviando o Bessias com documento que é o termo de posse. E o Lula falou, tá bom, querida. Ela falou, mas só use se for necessário, viu? Quando é que se usa um termo de posse? Você usa o termo de posse para pôr na parede ou no momento que você está assinando lá. Para que você vai ficar com o documento no bolso? Então, ali era obstrução da Justiça 1. Na verdade, era assim, ó, se a polícia chegar, você assina esse negócio e mostra o termo de posse. Obstrução da Justiça 2. A presidente Dilma escalou Delcídio Amaral particular a nomeação do ministro Marcelo Navarro, do STJ, em troca da soltura de presos da investigação policial. Quem disse isso? Delcídio Amaral, que era o líder dela aqui. Obstrução da Justiça 3. Aloysio Mercadante foi escalado para tentar convencer Delcídio Amaral a não fechar acordo de delação premiada e chegou a insinuar ajuda financeira. Caso gravíssimo. Caso gravíssimo. Não quero fazer comparação de crimes, mas isso aí era uma coisa que ele tinha que ter sido demitido na hora. Ela fez cara de paisagem como se não fosse coisa menor. Bem, obstrução da Justiça 4. Delcídio Amaral afirmou que a presidente Dilma costumava dizer que tinha 5 ministros no Supremo, numa referência ao lobby do governo nos tribunais superiores para barrar a Lava Jato. Aí vem crime de desobediência, a nomeação de Lula no Diário Oficial. Apesar da decisão da Justiça que tinha proibido, ela nomeou o ex-presidente para a Casa Civil. Para quê? Com medo do presidente ser preso. Extorsão, ameaça para doação de campanha. Ricardo Pessoa, da UTC, afirmou ter pago a campanha presidencial em 2014 porque ele teria sido ameaçado pelo ministro Edinho Silva. E quando, inclusive, ela foi perguntada, num outro momento, de um outro pedido pelo Marcelo Odebrecht, ela falou, é para pagar. E aí depois não vou nem falar dos crimes de eleitorais e tudo mais. Por que eu estou desfiando isso? Só para rememorar como é que foi a atuação. Não era isso que está se apregoando hoje. Ah, tiraram a presidente. Esses crimes todos que estão acusando Lula, aonde estava a presidente Dilma? Do lado. Há só o Lula que sabe da passadina. O Lula nem entendia muito de energia. Quem entendia muito de energia era a presidente Dilma. Ou pelo menos dizia muito que entendia. E agora só o Lula. Então, esse negócio de vir fazer esse debate aqui, eu queria conclamar os senadores, que eu sei que vão assistir esse discurso, eu conclamo a fazermos uma pauta positiva. Vamos criticar essa PEC. Vamos debater, vamos fazer o contraponto. Mas esse debate aqui, ele não agrega para o Brasil e não agrega muito menos para o Partido dos Trabalhadores. Porque cada vez que vier falar aqui alguma coisa, eu vou rememorar. Vou falar, olha, está se falando aqui, fulano falou isso aqui do Lula, falou isso aqui da Dilma, os ministros, boa parte, estão presos. Mas é um debate pequeno, o povo brasileiro não merece isso. E ali parabenizo Vossa Excelência, porque Vossa Excelência geralmente faz um debate grande. Um debate sobre ideias, um debate sobre temas que interessam.
E aí não importa se Vossa Excelência está contra ou a favor, o importante é o debate. O senador Paim é contra a terceirização. Eu já tenho a tendência em que se aprova a terceirização, que possamos melhorar e que possamos ter a terceirização. Nunca brigamos. O senador Paim está defendendo que essa PEC não seja aprovada. Eu estou defendendo que a PEC seja aprovada e que venham mais reformas. Mas nem por isso precisamos nos agredir. Porque esse debate, quando o senador vem aqui, ele diz muito, ele reverbera, ele é formador de opinião. Hoje fui agredido por um rapaz da minha cidade que mandou no meu Facebook, me acusando de vários crimes, e eu estou sempre preparado para o debate. Um debate sem gritaria, sem agressão e, acima de tudo, sem acusações falsas. Já comuniquei à Polícia Legislativa e ele vai ter que se haver com a Justiça. Eu não vivo apontando o dedo para ninguém, mas procuro manter minhas mãos. Eu não uso nem relógio, senador Paim. Eu tenho dificuldade de usar corrente, relógio. Imagina algema. Então, eu procuro ficar longe de algemas. Mas não vou aceitar, por exemplo, que um sujeito, na ânsia de defender suas teses, venha me tentar desconstruir como pessoa. Não, isso eu não aceito. Então, vai ter que se responder na Justiça. Dito isso, estávamos ali no debate da medida provisória 746. Legítimo que as pessoas possam contrapor, mas não é legítimo que senadores, parlamentares sejam agredidos. O ministro da Educação ali era o momento de debater, e aqui lamento, quero fazer uma provocação aqui à senadora Fátima Bezerra, que tem tanto pedido de debate, e ela não foi lá para hoje, o ministro estava lá. Nem ela, nem a deputada Maria do Rosário, mas foram um grupo de arruaceiro, gritar, vaiar. Há poucos dias quase fui agredido na CAI. Nós precisamos mudar o nível do debate. Não é dessa forma, eu não gosto de fulano porque ele é do PCdoB. Não, eu não posso deixar fazer esse tipo de coisa, não sei e não conhece. Eu tenho tantos amigos no PCdoB, tenho amigos do PSOL. Cheguei, senador Paulo Paim, em Rondonópolis, na minha cidade. Tem um amigo meu, desde a época do PT, cheguei lá, ele foi me visitar, conversamos a manhã inteira, discordou, falou da PEC, falou da minha origem, fez todos os argumentos e conversamos. Fomos para a feira lanchar junto. Ele defendendo uma ideia totalmente oposta à minha, mas essa é a beleza da política. Política se faz desse jeito. Não, eu não concordo com o senador Paim e vou agredir, vou riscar o carro dele, vou furar o pneu do carro dele. Isso não é política, isso não é democracia, quando eu tento destruir o outro. Então, esse pequeno registro é uma conclamação aos senadores que outrora estavam na base do governo e que eram ferrenhos defensores. Vamos mudar o debate para outra linha. Tem se falado aqui, olha, eu digo, é que nem minha avó dizia, quem for podre, que se quebre. Quem tiver problema, que responda. Eu vi algumas ilações de que a advogada-geral da União, uma ilação infame, extremamente leviana, dizendo que quando o presidente da República sugeriu, porque houve uma instância do IFAM, deu uma posição, outra instância deu outra, cabia ao ministro definir. O ministro chegou lá e falou, olha, eu não quero me meter com isso. Alguém precisava definir. O presidente diz, então manda isso para a AGU. Mande para a AGU. Tudo bem. Podem discordar disso aí. Mas acusar de antemão que a advogada-geral da União, a doutora Grace Mendonça, estava num conluio já pré-concebido, o negócio nem tinha chegado na mão dela, não tinha sido, quer dizer, e é prerrogativa da AGU ver essas coisas. O ministro não quer decidir. Quem vai decidir? O presidente? Não cabe ao presidente uma coisa pequena dessa. O resto é a polícia, é a justiça quem vai julgar. Mas aí tem que ter condescendência. Não vamos acusar pessoas que nem estavam na pauta da conversa. Esse discurso não nos ajuda. Então, eu quero também registrar aqui, presidente, a inauguração hoje de um trecho na BR-364 em Rondonópolis.
Eu fiquei sabendo em cima da hora, não pude ficar, na verdade, é entre Rondonópolis e Cuiabá, no trecho de Jaciara, o senador Wellington está lá. É uma conquista porque nós estávamos muito preocupados com aquela rodovia, onde passa boa parte do tráfego que liga o sul do país ao norte. E outra preocupação que nós temos é que o BNDES tem sinalizado que não vai liberar o empréstimo para a continuação daquela rodovia. Quem está fazendo a rodovia lá é a Odebrecht. E eu tenho dito, esses dias falaram, você está defendendo um empréstimo para a Odebrecht? Eu defendo o Brasil, eu defendo que o Brasil possa ter sua infraestrutura. Empresas não cometem crimes, pessoas cometem crimes. Assim como partidos não cometem crime, pessoas cometem crimes. E o que eu quero é aquela rodovia pronta. E eu espero, já pedi uma audiência no BNDES para que a gente possa ter uma saída, porque se não sair o empréstimo, a empresa não vai terminar. E as praças de pedágio já estão colocadas. E os mato-grossenses estão pagando pedágio para andar numa pista simples e, às vezes, até esburacada. Nós precisamos avançar nesse tema e quero aqui comemorar já esse avanço desses 15 quilômetros que estão sendo inaugurados. Foi uma luta, fizemos uma audiência pública há bem pouco tempo sobre aquilo, e é uma coisa que tem afligido demais o senador Paulo Paim, porque milhares de brasileiros têm morrido ali naquela estrada, assim como morrem todos os anos mais de 50 mil pessoas em todo o nosso trânsito. Então, já caminho para o final, senhor presidente, também falando aqui sobre o curso de medicina da UFMT de Rondonópolis. Foi uma luta de todos os senadores, para esse curso de medicina. Mas o que acontece? O curso de medicina está sem estrutura, os prédios precisam ser terminados e o que acontece? Os alunos estão querendo, já tem uns depressivos, muitos alunos depressivos, tem alunos que são de outros estados, mas por um problema local não estão conseguindo fazer a contento o seu curso. E Vossa Excelência me concede uma parte daqui a pouco? Depois, Vossa Excelência, vai ter uma parte. E o que ocorre? Os alunos pediram ajuda de toda a bancada mato-grossense para que possa funcionar normalmente o curso de medicina. Pois não, senador Lindbergh? É que eu estava na Procuradoria-Geral da República, onde a gente entrou com a representação contra o presidente Michel Temer por 2 crimes, advocacia administrativa e concussão, porque, de fato, ele agiu para defender o interesse privado do ministro Gedel. Estava voltando para cá e vi Vossa Excelência no carro dizendo que ele atuou para dirimir conflitos entre o IPHAN nacional e o IPHAN estadual. Eu não disse isso. Eu escutei. Não, eu disse, vou repetir para você. Eu disse o seguinte, houve uma decisão do IPHAN estadual e houve uma decisão do IPHAN federal. E cabia ao ministro decidir. O ministro disse, olha, eu não vou decidir isso aí. Eu falei, não cabe ao presidente ficar entrando nessas questões. Ao meu ver, ele fez correto, falou, então manda para a AGU. Na verdade, o IPHAN é um órgão só, viu? Isso aqui está resolvido por várias pessoas que se pronunciaram de ontem para hoje. O IPHAN é um órgão só. O que vale é a posição do IPHAN nacional e a posição do IPHAN era contra. Agora, o próprio Temer, no seu depoimento, disse que ele entrou para arbitrar conflito entre ministros. Aí é outra história. Quais são os ministros? Ministro Gedel Vieira Lima e o ministro Calheiro da Cultura. O que é que Gedel Vieira Lima, da Secretaria do Governo, tem a ver com empreendimentos imobiliários? Nada, a não ser o fato dele ter um apartamento ali, do sobrinho dele, do primo dele, serem os advogados da empresa. Tinha interesse comercial. E aí está o crime do presidente da República, que foi avisado na quarta-feira pelo ex-ministro Calheiro. O que é que ele devia ter feito? Ter chamado o ministro Gedel e advertido que ele não podia estar fazendo aquilo, advocacia administrativa. Ele, no primeiro momento, ele se omitiu. Depois, ele mandou o secretário de Assuntos Jurídicos, Gustavo Rocha, e ele mesmo, dirigindo-se ao Calheiro, disse, olha, a política é assim mesmo, tem dessas coisas. Falou que estava criando problemas no seu governo e pede, na verdade, que ele tome uma decisão favorecendo, no caso, os interesses particulares
do ministro Gedel. Não dá para os senhores encararem isso aqui como algo normal. Não dá. Sinceramente, os senhores que fizeram tanto discurso, falando de tantas coisas, de ética, foi tanta gente nesse país que foi para as ruas de verde e amarelo, contra a corrupção, estão calados. Cadê as panelas? Cadê as panelas que não bateram nesse caso do Gedel e de Michel Temer? É um escândalo, senador Medeiros. Ele não tem mais condições de continuar como presidente da República. Tem mais, o senhor viu hoje as perguntas que Eduardo Cunha fez para o Temer, né? Porque o Eduardo Cunha botou o Temer como testemunha. Era ameaça pura. Tipo assim, o senhor teve numa reunião com o ex-diretor da Petrobras zelada no endereço tal, tal, tal. Do que o senhor tratou com ele? Pelo jeito ali, Eduardo Cunha estava presente nessas conversas. Então, isso mostra o grau de fragilidade. É esse núcleo palaciano inteiro. Agora, deram o golpe para isso, para colocar Gedel, Padilha, Moreira, o outro está preso, Eduardo Cunha. É um governo menor, pequeno, e a economia mergulhando numa crise do tamanho do mundo, aumentando o desemprego, aumentando a recessão, e ele não sabe o que fazer. Vossa Excelência assistiu a entrevista coletiva dele, foi patética. Ali eu vi claramente, nós não temos governo, estamos à deriva, Eu encerro dizendo que essa casa não tem condições de votar aquela PEC 55 aqui amanhã. Nós temos que discutir essa crise. E se ele tivesse o mínimo de respeito pelo país, esse Temer renunciava e nós chamávamos de eleições diretas, porque só um presidente, numa crise como essa, que venha legitimado pela vontade popular, pode oferecer um caminho de superação dessa crise. Senador Lindbergh, com todo respeito a Vossa Excelência, mas sua bancada não tem um pingo de moral para falar disso. Eu já conclamei aqui, não vamos travar esse debate, porque ele é ruim para vocês. Vocês têm que montar um lugar já para chorar para a prisão do Lula agora no final do ano. Ele falou, o que falou foi o seguinte: Lula era o the boss, o chefe. A presidente Dilma corre o risco de ser presa. Eu acabei de passar aqui. E vocês querem fazer esse debate. Vocês fizeram o governo. Oh, meu Deus do céu, vocês quebraram a economia. Vossa Excelência quebrou a economia. Depois, Vossa Excelência, eu te dou Vossa Excelência tem que saber que as subvenções de quase 400 bilhões quebraram o Brasil. E Vossa Excelência diz, não, essa economia está estraçalhada como se fosse de agora, dos 6 meses. Não é. A presidente Dilma já te dou uma parte, senão a gente vai ficar brigando aqui e ninguém vai ouvir. Mas, na verdade, esse negócio, quem falava aqui de corrupção e de ética e não sei o quê, e eu cresci ouvindo assim, combater a corrupção e melhorar a vida da gente. Eu concordo com Vossa Excelência, acabei de dizer aqui, senador Painha testemunho, eu falei, quem for podre que se quebre. Mas eu não gosto desse debate, de apontar o dedo. Mas eu não tenho, vocês têm mania de apontar dedo, mas eu não sei como é que vocês têm coragem de falar de corda em casa de enforcado. Infelizmente, foi infelizmente para o Brasil, porque o PT e os seus quadros eram, eu diria que o último pilar que sustentava a esperança do povo brasileiro. Porque falaram, não, ali tem um sustentáculo da decência, da ordem, algumas cláusulas pétreas, como a da aposentadoria, como do trabalho. Mas, de repente, essa pilastra se desmoronou. Tem umas viguinhas de concreto ainda na questão da Previdência e do trabalho que o senador Paim sustenta. O resto desmoronou tudo. Mas vocês não fazem o meia-culpa e querem se salvar fazendo um barulhão danado nos erros alheios, que devem ser punidos. Mas estão correndo. Por isso que eu digo, devia se preocupar com esse final de ano, com esse Armagedon que está vindo aí, porque esse Armagedon vai acabar com o restinho que tinha. Concedo uma parte para Vossa Excelência não dizer que eu não sou Para acabar, primeiro dizer o seguinte, senador Medeiros, sobre o Lula. Sobre o Lula não se tem uma prova sequer. Não tem um fato concreto. Vossa Excelência sabe que o Moro convocou 8 testemunhas de acusação agora para o Lula essa semana? Sabe o que aconteceu? Todos os 8 casos, houve as testemunhas e não houve uma prova sequer. Olha a fragilidade. Agora, quanto à economia, já são mais de 6 meses do governo Temer. O que os senhores diziam antes? Tira a Dilma, vai melhorar a confiança dos empresários que vão investir, a economia recupera.
Nada disso. E vai acontecer isso. São mais de 6 meses. Vai acontecer. Precisamos da confiança, precisamos dessas reformas, precisamos dessa PEC. Essa PEC não é perfeita, Vossa Excelência tem razão. Essa PEC sozinha não faz nada. Ela só diz, vai ter um teto. Mas não, precisamos da reforma trabalhista, da previdenciária, da reforma tributária. Precisamos de todas as reformas. O Brasil, vocês afundaram o país num pacote, no chamado pacote, para poder ter popularidade. E vai, 360 para a empresa. Vai, quem tira dinheiro? Só para encerrar minha participação, é impressionante ver, né, as reformas dele para tirar o país disso aqui. Previdência para acabar com a vinculação do salário mínimo com a aposentadoria, a trabalhista para rasgar a CLT. Tudo Vossa Excelência já está... Não tem uma medida para andar de cima, nada para os ricos. Nada, tributação progressiva, juros, limite de juros, nada. É tudo contra o povo. Agora, Vossa Excelência não pode se omitir numa crise como essa. É uma crise gigantesca. Vossa Excelência sabe que o Temer cometeu crime, que o Gedel cometeu crime, que o governo está fraco, que esse governo não se sustenta. Deram um golpe, senador Paulo Paim, para isso. O Brasil inteiro conhecia Gedel. O ACM, lá atrás, falava do Gedel. Gedel vai às compras, falando de fazendas que ele comprou, o ACM chamou Eliseu Padilha de Eliseu Quadrilha. Então, as elites desse país, na verdade, sabiam quem eram os principais interlocutores do Temer. Temer está aqui, aí tem Eduardo Cunha, que era o principal, Padilha, Gedel e Moreira Franco. Eu não quero entrar uma vergonha darem um golpe numa mulher honesta como a presidenta Dilma para colocar isso para governar o país. E, além de tudo, fragilidade. Eles não sabem o que fazer do país. Aquela entrevista coletiva, eu já falei tanto disso aqui hoje, foi uma das coisas mais patéticas que eu assisti na minha vida. Ele com aquela cara de velório, acompanhado de Renan e Rodrigo Maia. Não tinha o que falar para o povo. Não soube responder as perguntas minimamente, se atrapalhou. Ali eu percebi, senador Paulo Paim, esse barco da deriva. Nós não temos governo, estamos no meio de uma crise política e econômica e vamos entrar numa crise social violentíssima. É preciso que esse governo acabe e só uma eleição direta pode constituir um outro presidente da República. Dá força a ele. Não peça isso, porque não dá tempo. Não dá tempo. Eu sei que o senhor quer. O senhor quer eleição direta para candidatar o Lula, mas não dá mais tempo. Antes de dezembro vai ser preso. E mais uma. Deixa eu falar uma coisa, senador Zé Medeiros, deixa eu falar uma coisa. Já dou. Aqui não tem problema, não. Senador Lindbergh, essa possível quadrilha que o senhor está falando foi escolhida pelo PT. Até ontem. Era o melhor constitucionalista. O Temer não presta agora porque não está de lado. E o Temer não é culpado, não. Vocês tentaram enxovalhar o Temer naquele momento que a presidente tem que cair para arrumar um vilão. Porque o raciocínio do PT de poder é o seguinte, tem que ter um vilão para combater. Se não tiver um vilão, acaba o discurso do PT. Essa que é a grande verdade. Agora, eu conclamo, não vai por esse discurso. Não vá por esse discurso de acusação, porque o telhado é de vidro. É aquele negócio, a piscina está cheia de rato, a sua verdade não corresponde aos fatos, é mais ou menos por aí. E cito com o maior prazer, ela nunca me dá a parte. Eu quero dizer aqui para o povo brasileiro que ela nunca me dá a parte. Já dei vários apatos a você. E vou dizer mais. Senador Termine logo, porque a senadora Regina de Souza já está me olhando torto ali. Eu também estou inscrita. É que eu tenho um compromisso fora às 6 horas. Pelo que eu vi aqui, nem às 8 eu vou falar. Eu só vou dizer uma coisa para o senhor. Vai falar 20 minutos ali, ó. Estou inscrita, senador Zé Medeiros. Já dei vários apates a Vossa Excelência, né, independente, inclusive, de Vossa Excelência atrapalhar muito quando eu estou na tribuna. Mas a parte de conceder vários. Mas eu quero rapidamente, senador Zé Medeiros. Não, Vossa Excelência vai me dar o aparte ou não vai? Está vendo como que eu estou falando é verdade? A senhora disse que eu sempre atrapalho, então. Pois é. Mas eu quero só colocar o seguinte, senador Zé Medeiros. Primeiro, né, não é verdade que foi o PT quem trouxe Gedel Vieira, Moreira Franco e etc., e Jucá, etc. É só Vossa Excelência lembrar que em 2014 eles lideraram a dissidência do PMDB contra a candidatura da presidenta Dilma. Primeiro só para... 2014? Não, sim, agora, 2014. Eles lideraram a dissidência contra a presidenta Dilma nas eleições de 2014. Segundo aquilo que a gente já disse, o PMDB fazia parte da chapa, o vice-presidente foi candidato novamente ao lado da presidenta Dilma. Não
não, né, para trair a Constituição, rasgar a Constituição, não para conspirar, como ele conspirou, se associando ao consórcio golpista e, portanto, que culminou, né, no afastamento de um mandato presidencial em circunstâncias que envergonhou o Brasil e o mundo, né? Porque o afastamento de uma presidenta sem existência de comprovação de crime, de responsabilidade, etc., etc., que contou, inclusive, com a participação de Vossa Excelência, o que eu lamento profundamente. Segundo, com muita honra. Lamento profundamente, né, que Vossa Excelência tenha escolhido passar para a história como o carimbo de golpista, mas há tempo de Vossa Excelência, inclusive, rever essa posição. A história tem muitos capítulos pela frente. Segundo, senador José Medeiros, quero aqui fazer um apelo. Vossa Excelência é um senador jovem, né, dedicado, né, que Vossa Excelência não se preste a esse papel de passar a mão na cabeça dos malfeitos, até porque um erro não justifica outro erro de maneira nenhuma. Vossa Excelência, que tem aqui bradado tanto em defesa da ética, da moral, senador José Medeiros, o que se espera de Vossa Excelência agora... Eu até defendo esse discurso, não é meu, não. É que o senhor cobre, né, do presidente da República, enfim, aquilo que ele não fez, porque, de fato, esse episódio envolvendo o ministro da Cultura e o ministro Gedel foi vergonhoso. Vergonhoso pelo quanto o presidente da República, ao invés de ter tomado uma atitude enérgica de chegar junto ao ministro da Cultura e dizer claramente para o ministro da Cultura: esse assunto está encerrado, porque nós não vamos, de maneira nenhuma, permitir que o ministro Gedel continue com esse comportamento de querer enquadrar ministro da Cultura, envolver Casa Civil, envolver subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil, envolver, inclusive, a AGU. Para quê? Para resolver um assunto republicano de interesse do Estado brasileiro? Pelo contrário, para resolver um assunto de natureza particular dele. Infelizmente, repito, vou concluir, que foi que o presidente da República fez. O presidente da República passou a mão na cabeça de Gedel, na medida em que, segundo o próprio ministro da Cultura, tentou enquadrar o ministro da Cultura para que ele desse um jeitinho, porque a AGU já estava também dando um jeito de achar uma solução que fosse boa para ambos. Isso é muito ruim, senador Zé Medeiros. Esse governo já padece de falta de legitimidade, já padece de popularidade, e agora se derretendo do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Então, repito, Vossa Excelência, para ser coerente com aquilo que Vossa Excelência prega, a defesa da ética e da moral, né, não seja conivente com esse episódio de maneira nenhuma. Já encerrando, senadora Regina, na verdade, vergonhoso é quando a Venina denunciou, foi quem primeiro descobriu a quadrilha que tinha na Petrobras e foi mandada para Singapura. Ela denuncia a presidência da Petrobras, que conta para a presidente, e para onde vai? Para Singapura. Pelo menos o ministro, cada ministro que tem cometido algum deslize, o presidente Michel Temer tem afastado. Mercadante foi pego com a boca na botija e a presidente Dilma passou a mão na cabeça. Então, senadora Fátima, em termos de passar a mão na cabeça, não tem melhor massagista do que a presidente Dilma. E sobre a CM, que o senador Lindbergh disse aqui, a CM certa vez disse, justamente para essa turma que acaba de sair do governo: o Brasil desse povo é o dinheiro. Quando falam no Brasil, não estão falando no povo brasileiro. Essa história de defender pobre, olha, eu sou pobre, minha família é pobre, mas vou te falar uma coisa: tudo que nós conseguimos antes da era do PT. Os pobres já existiam e sempre viveram antes do PT. E agora, 20 milhões de desempregados é justamente por causa da política econômica do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, senador Paulo Paim e senadora Regina.